Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente fala sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse vídeo é um corte da entrevista realizada com o Dr. Julian David Hunt sobre crise hídrica e energética no Brasil. Nesse trecho, o nosso convidado explica se é possível ou não construir usinas hidrelétricas com baixo ou nenhum impacto ambiental. O link para a entrevista completa está aqui no card e também na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, fica aí que depois da vinheta o nosso convidado te explica. Doutor, olha só, o Brasil atualmente enfrenta uma crise hídrica, né? Bem baixa. Acho que nos últimos 10 anos, pelo menos, quando eu olhei os dados, eu olhei os últimos 10 anos, não vi nada tão grave como agora. Isso vai impactar diretamente a nossa capacidade de produzir energia elétrica, né? É uma participação que, na verdade, já está diminuindo e sendo substituída por fontes térmicas, principalmente. Há um crescimento das renováveis, mas ainda não suficiente para compensar, né, a perda que a gente está tendo nas usinas hidroelétricas, mas ainda assim no seu artigo você aponta nessa questão das renováveis como uma possível saída para o Brasil, não no sentido de somente suprir a demanda, mas de conseguir manter a água nos reservatórios e permitir que a gente passe por isso, deixar eles se recuperarem, né? A gente passar por essa dificuldade. Qual que seria esse percentual, para o Brasil, né? Qual que seria o percentual ideal na mistura da nossa matriz, no mix da nossa matriz energética? De renováveis, hidrelétricas, termo, enfim, nuclear? Entendi, muito obrigado, Leandro. Realmente, o Brasil gera aí 60%, 70% de energia hidrelétrica, e isso tem uma vulnerabilidade muito grande, não só devido à má gestão dos recursos hídricos e elétricos, mas também devido a flutuações climáticas, né? Às vezes chove um pouco mais, às vezes chove um pouco menos, que isso sempre acontece. Então, sempre bom, você vai fazer um investimento, você investe em faz investimentos diferentes, né? Para caso realmente não chover um ano, você tem mais vento. Isso acontece muito no Nordeste. No Nordeste, quando chove muito, você tem menos geração eólica. Quando não chove, você tem muita geração eólica. Então, tem uma complementariedade muito forte. A geração solar é tem muita geração solar, potencial enorme no Brasil, que está sendo explorado, mas ainda tem muito potencial para aumentar. Existe a possibilidade de você gerar 30% de energia hidrelétrica e isso garantir a geração elétrica do Brasil com 30% de hidrelétrica, 30% de eólica e 30% de solar e talvez 10% de biomassa, alguma coisa, e fazer a matriz energética brasileira 100% renovável como era antigamente, né? Só com hidrelétrica. Mas esse é o ideal. Mas assim, é que o Brasil é um país que é abençoado, né? Extremamente abençoado. Só que o Brasil ele só explorou 40% do potencial hidrelétrico. Inclusive, você já adiantou a resposta aí de uma outra pergunta que estava prevista aqui, que é justamente essa questão das críticas, né, aos danos ambientais causados pelas hidrelétricas, seja pela questão do alagamento e também pela necessidade, né, de materiais construtivos sabidamente muito poluentes, né, como o cimento, por exemplo, que, enfim, gasta muita água para produzir tudo. Na sua visão, tem algum jeito de suavizar esses impactos ambientais? Não, é claro, eu não vou dizer que também as hidrelétricas do Brasil foram uma maravilha, uma obra né, espetacular, realmente.
As hidrelétricas, por exemplo, Sobradinho, Tucuruí, Samuel, Balbina, elas são basicamente bombas nucleares que todo ano, por encher e esvaziar, você destrói qualquer possibilidade de você ter um ecossistema em volta do reservatório, uma sociedade, civilização que tem um pouco de, né, qualidade de vida, porque você fica com 6 meses com o reservatório, isso quando enche, né? Porque quando está vazio é só de devastação o ano todo. E quando ele baixa, o que acontece? Você fica com uma região de 20 quilômetros entre o reservatório no nível mínimo e a beira do reservatório. E esse reservatório que tem uma extensão de 400 quilômetros. 400 quilômetros no Espírito Santo, tu consegue passar de um lado do estado para o outro, né? Norte-Sul. Uma área enorme de reservatório de devastação e de desastre ambiental. Ou seja, isso normalmente lá nos anos 70, anos 80, fizeram essas usinas. Não deveriam ter feito essas usinas. Se você fazer uma usina melhor, você não tem topografia, você pode fazer uma usina reversível na Áustria, por exemplo. Na Áustria, o rio é uma maravilha. Você vê aquilo, bate uma foto, um ambiente maravilhoso. Não tem uma barragem no rio principal. No Japão, não tem nenhuma barragem no rio. Barragem de reservatório, né? Tem usinas a fio d'água. Essas usinas a fio d'água geram energia que está no rio. Os reservatórios eles ficam paralelos ao rio e você usa a usina reversível, bombeia e enche reservatórios na montanha, principalmente porque o custo da terra nesses vales é muito valorizado para turismo, é valorizado pelo pessoal que compra, os banqueiros lá da Europa querem comprar uma casa de 20 milhões de euros, constrói lá uma casa enorme, uma visão maravilhosa, e a água é armazenada no topo da montanha onde ninguém vai. Não só na Europa, no Danúbio, esses rios, lá na Suíça também, né? Lá nos Alpes, os reservatórios eles não são no rio, eles são paralelos ao rio. Pega um pouco do degelo das montanhas, né? Além de pegar o degelo da montanha, metade do reservatório enche com degelo da montanha, a outra metade enche bombeando a água do rio. Você tem essa complementariedade. No Japão, a planície, qualquer planície tem um valor enorme, porque o Japão é tudo montanha, né? E a montanha não dá para fazer construção. É muito perigoso, tem deslizamento, tudo mais. Chove, você tem furacão, devasta tudo. Então, as planícies, elas têm um valor muito grande. Se você fizer uma barragem com uma planície, e você alargar uma área de 300 quilômetros quadrados, que acontece corriqueiramente no Brasil, vai custar R$1 trilhão aquela área, porque o Japão não tem lugar para botar nada, né? Não dá, não tem lugar. Então, eles fazem o reservatório em cima da montanha. Então, essa é uma alternativa que eu já publiquei, acho que 8 artigos sobre, é fazer reservatório sazonal, grande, plurianual, de 3, 4 anos, grande, para que ao invés dele encher para o lado, ele enche para cima. O nível do reservatório, como você bombeia a água para o reservatório, o nível varia 80, 90, 100 metros. E aí você precisa de uma área bem pequenininha, numa região que realmente não dá para fazer construção, não dá para aproveitar nem para plantação, você faz o reservatório na montanha. E esse tipo de reservatório foi considerado, né, nos anos 70, quando construíram Sobradinho, mas não foi construído porque é bem mais caro, você tem que fazer uma tubulação, você tem que fazer uma barragem mais cara, para você diminuir o custo da área. Mas hoje em dia não é tão caro, né? Comparado ao Brasil, realmente não tinha tanto dinheiro, faz uma barragenzinha lá, bota as turbinas e tal. Hoje em dia tem dinheiro sim, é só... como a gente também nem tem mais espaço, nem tem mais lugar para fazer usina de reservatório, no Nordeste você pode fazer, faz o reservatório lá. Você vai ter um espelho d'água enorme, vai passar aquele vento dos alísios, vai evaporar toda a água, você não vai ter mais água, né? Então, se você faz um reservatório desse na montanha, com um espelho d'água 20 vezes menor, a evaporação ela vai ser 20 vezes menor. E você vai poder fazer uma gestão hídrica dos rios do Nordeste.
E aí você pode usar a energia eólica, né? Lá no Nordeste para bombear essa água quando você tem muito vento. Quando o vento para, você pega a água que você bombeou e você usa para gerar eletricidade para suprir as demandas hídricas lá da região. Então, tem essa possibilidade também de complementar essas usinas de bombeamento com o armazenamento de geração intermitente, solar e eólica.